Amados, paz do Senhor, eu quero compartilhar um texto bíblico para a nossa reflexão neste dia. Esse texto está lá em Atos, capítulo 17, do versículo 10 ao 15. Atos, capítulo 17, do versículo 10 ao 15. Diz assim então o texto bíblico. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalónica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de facto assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo, para que fossem encontrá-lo, neste caso, Paulo, o mais depressa possível em Atenas. Bom, queridos, este texto trata de um dos contextos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. É interessante, então, nós nos lembrarmos que Paulo e Silas já vinham de Filipos, onde haviam sido açoitados injustamente e presos por causa do Evangelho, por causa da mensagem que eles anunciavam. Eles foram então expulsos de Tessalônica após serem açoitados e após uma prisão. Mas eles deixaram então ali a semente do Evangelho que geraria a igreja local de Filipos. E agora então Paulo e Silas chegam a Tessalônica. E a Bíblia nos diz que ali agora, por 3 sábados, Paulo, segundo o seu costume, passa agora a pregar e a discutir a respeito das Escrituras nas sinagogas, expondo então agora as Escrituras com muita clareza, mostrando que era necessário que o Cristo, que era Jesus, padecesse na cruz e ressuscitasse dos mortos. Ali então Paulo apresenta Jesus como o Cristo ressurreto. E diz o texto que algumas pessoas foram agora persuadidas a se juntar a ele e a Silas. É interessante, queridos, nós entendermos que sempre existirá 2 classes. E a própria mensagem, ela traz uma divisão clara e completa. Porque se por um lado uns são conduzidos à fé, se por um lado uns são conduzidos à aceitação, a uma conversão, por outro lado, outros também são conduzidos a uma rejeição, a uma oposição, a um ódio e a um desprezo pela mensagem. E é importante lembrar que toda a carta, todo o desdobramento da carta de Atos dos Apóstolos, nós vemos o papel daqueles que rejeitam essa mensagem, ao ponto de não somente rejeitar essa mensagem, mas ao ponto de odiar essa mensagem, ao ponto de não somente odiar aqueles que anunciavam e pregavam essa mensagem, mas também então ao ponto de não somente rejeitarem o Senhor da mensagem, o centro da mensagem, mas também aqueles que pregavam e anunciavam essa mensagem. E Paulo já era bastante perseguido pelos seus contemporâneos, pelos próprios judeus. E aqui então, agora na cidade de Tessalônica, muitos dos judeus movidos pela inveja reuniram então agora uma multidão e procuravam um tumulto, uma confusão naquela cidade, ao ponto de passar a fazer de tudo para agora Paulo ser condenado ou expulso daquela cidade. Eles diziam então que Paulo e os seus companheiros eram uns agitadores do mundo, pois já vinham então agitando todas as cidades por causa daquela sua mensagem, na qual na cabeça deles
iria contra os decretos de César, contra os decretos do Império Romano. E agora então, ao procurarem o apóstolo Paulo na casa de Jasson, o qual havia hospedado o apóstolo Paulo e os seus companheiros, só que entretanto agora, eles não veem lá Paulo, só está lá então Jasson, e o qual então agora é levado aos magistrados daquela cidade. E agora então esse homem Jasson é preso e teve que agora pagar uma fiança estipulada para o soltar. E entretanto, durante essa noite, alguns irmãos enviaram então Paulo e Silas agora para outra cidade, para uma cidade chamada Bereia. Vejam então agora aqui que se por um lado tem uma grande oposição, se por um lado tem uma grande perseguição, uma grande resistência por parte daqueles que resistem à mensagem do Evangelho, daqueles que odiavam, daqueles que rejeitavam, daqueles que desprezavam a mensagem. Por outro lado, existia também aqueles que faziam parte da mensagem, que faziam parte da missão e que trabalhavam em prol do reino e do seu avanço. Se por um lado havia resistência e perseguição, se por um lado havia barreiras que podiam comprometer a mensagem, por outro lado, queridos, havia um Deus soberano que estava no controle de todas as coisas e que zelava pela sua mensagem, que zelava pela sua missão, e tinha pessoas ajudando Paulo e os seus companheiros a continuar, a avançar essa mensagem. E agora então Paulo e Silas chegam a Bereia e ali então eles continuam pregando o Evangelho. E diz o texto bíblico que muitos agora passaram a receber a palavra com toda a avidez, com alegria. Muitos passaram a crer. Mulheres gregas de alta posição social, diz o texto, e muitos homens. Só que nunca faltou oposição, nunca faltou dificuldades. A perseguição sempre foi algo que Paulo teve que lidar, ainda mais sabendo de onde vinha dos próprios contemporâneos, dos próprios judeus. Porque aqueles judeus de Tessalônica, ao saberem que a palavra de Deus agora estava sendo anunciada por Paulo ali naquela cidade de Bereia, eles foram então agora, saíram de Tessalônica e foram então até agora a Bereia, fazendo, escute bem, fazendo por volta de 81 quilômetros por estrada, se de facto eles foram por estrada, simplesmente para tentar parar essa missão, simplesmente para tentar parar essa mensagem. Ao mesmo tempo, nós vemos o cuidado de Deus em guardar a vida do apóstolo Paulo, usando então agora alguns discípulos para o conduzir até à costa, para os lados do mar, segundo o texto nos diz, ao ponto de levar agora Paulo até a cidade de Atenas. E Paulo então agora chegar à cidade de Atenas, ele dá uma ordem clara àqueles que os conduziram, àqueles que os levaram a Atenas, para que Silas e Timóteo fossem então o mais depressa possível ao seu encontro na cidade de Atenas. Porque de facto o maior foco daquela perseguição era Paulo e não os seus companheiros. Mas há um ponto que me chama a atenção. É de facto que a carta de Atos nos apresenta a alegria no meio das dores, a alegria no meio das dificuldades, a alegria no meio dos açoites, a alegria no meio das prisões. Nos mostra o senso da missão, o peso da missão, e que nada poderia derrubar ou fazer parar essa missão avançar. Nada poderia fazer com que essa palavra não se expandisse até aos confins da terra. Vejam a oposição em toda a carta de Atos. É uma realidade, mas ao mesmo tempo o livramento não deixava de ser também uma verdade. Deus permitia todas essas dificuldades, todas essas lutas, toda essa oposição, sim,
Deus permitia todas essas dificuldades, toda essa resistência, mas a sua palavra em nenhum momento deixou de andar, deixou de avançar, deixou de dar continuidade. Deus permitiu todas essas dificuldades, toda essa resistência, mas a sua palavra continuava avançando de cidade em cidade. Igrejas estavam sendo plantadas, homens e mulheres estavam sendo alcançados pela fé em Jesus. Com isto, o que é que eu quero dizer? Bom, que nada, nem ninguém poderá fazer parar a palavra de Deus e a vontade de Deus. Nenhum dos planos de Deus poderão ser frustrados. A sua palavra, ela permanece viva e de pé. Mesmo diante de armadilhas, mesmo diante de ciladas, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante dos levantes, mesmo diante da oposição, ela sempre vai avançar. Se de um lado tem a oposição, do outro lado tem o Espírito de Deus, abrindo portas e manifestando oportunidades para que essa mensagem e os seus propósitos sejam cumpridos. Nada pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ainda que nós sofremos perseguições, ainda que nós soframos oposição por causa desse Deus, por causa dessa mensagem, por causa do seu santo evangelho, mesmo que nós sejamos odiados, desprezados, profanados, injuriados, ridicularizados, humilhados, mesmo que possam nos tentar derrubar, jamais conseguirão calar a voz de Deus, jamais conseguirão calar o verdadeiro evangelho, a vontade de Deus, porque estarão indo não contra nós, mas contra o próprio Deus, contra o próprio evangelho, contra a sua própria palavra. E sabe o que mais? Será em vão, será inútil, porque a sua palavra, os seus planos e a sua vontade sempre vai se cumprir. Louvado e glorificado seja Deus por isso. Deus é soberano, Deus é supremo e Deus está e continua no controle de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.